Como é que é, malta? Sejam aí bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal H-Style. E não te esqueças, se gostas de conteúdo de automóveis, de investimentos, mindset, deixa aí o teu like, comenta neste vídeo e segue naturalmente o canal. Já agora deixa o like, que ajuda bastante. Bem, como vocês sabem, estamos em 2026, é basicamente o primeiro vídeo do ano e nada como apresentar aqui uma grande máquina. Não obstante, eu terei sempre que fazer aqui um pequeno desabafo. Eu amo trabalhar com carros, adoro fazer até conteúdo para vocês, embora às vezes admito que fique um pouco cansativo e já faz algum tempo que eu pondero abrandar um pouquinho neste sentido. Claro que uma pessoa, quando tem um mindset de trabalho, de disciplina, se calhar às vezes nós passamos por aquele momento em que nos apetece parar, mas se calhar às vezes é preciso descansar um pouco. Portanto, é provável que nos próximos tempos eu não faça tanto conteúdo como fazia até agora, pelo menos durante algumas semanas ou alguma coisa do género, porque chega a ser extremamente cansativo. Quando uma pessoa tem várias profissões, fica naturalmente complicado. E eu noto que hoje em dia as redes sociais em Portugal também estão extremamente tóxicas, então para quem cria conteúdo já é por natureza difícil porque o faz de graça, literalmente, ok? Vocês, para terem noção, o que o YouTube me paga é entre 80 a 100 euros por mês para eu fazer vídeos. Se vale muitas vezes a pena? Não, o YouTube é simplesmente uma ferramenta para mim, para expor aquilo que é o meu trabalho, para expor aquilo que eu gosto de passar para vocês. Eu não faço isto naturalmente pelo dinheiro e às vezes custa um pouquinho ver tanta toxicidade em relação a pessoas que muitas das vezes nem sequer se conhece, simplesmente se destila para lá. Não que isso me faça confusão, porque normalmente eu tenho pena das pessoas que perdem tempo com esse tipo de situações, mas acima de tudo, como eu estava a dizer, é cansativo fazer vídeos todos os dias e é preciso ter esse estímulo, não é? E quando tu acabas por ter um bebê há pouquíssimo tempo, como foi o meu caso, ser pai há 3 meses e pouco, notas que às vezes precisas dedicar um pouquinho mais, neste caso a estar mais por casa, a aproveitar as coisas melhores da vida, que claramente não é os bens materiais. Mas posto isto e falando de bens materiais e falando de sonhos, temos então aqui um carro genial para vos apresentar hoje, até uma fasquia muito boa, que é a fasquia dos 13.000 euros. Foi um dos meus primeiros carros de sonho e eu admito que na altura paguei bem mais por um do modelo anterior, mas também estamos a falar, há uns 20 anos atrás ou perto disso. Estamos a falar do Audi TT 8J, que é a segunda geração do Audi TT, neste caso a versão Cabriolet, com uma lindíssima Jante 19. O carro tem mais assim alguns extras aftermarket que eu já vos mostro, mas o carro está sem dúvida muito bonito, com uma excelente presença, um carro completamente intemporal. Para quem procura um carro desportivo, para quem procura um carro que de facto faça diferença, a nível de aspecto, a nível de performance, este carro é sem dúvida um excelente exemplo. 6.6 de 0 a 100 e 240 de velocidade real máxima fazem deste carro uma bala que ainda hoje em dia é muito respeitado pelas performances. Quando se fala de carros importados, falamos naturalmente, como é o caso deste aqui, da Car Vertical, porque seja em carros, por exemplo, como eu apresento muitas vezes, bastante mais recentes, ou seja, em Audi TTs como este de 2008, a Car Vertical vai dar acesso, então, a saberes todo o histórico do automóvel. Não te esqueças de utilizar o código H-Style para 20% de desconto no teu relatório, fica-te bem mais barato se comprares 3 inclusive, então mas saber se o carro teve algum tipo de estouro, problemas com quilometragem ou inclusive problemas legais, características, etc. Porque, por exemplo, este modelo existe o 1800 TFSI e este é um 2000 e não se pode comprar gato por lebre, como eu costumo dizer. Voltando ao carro, esteticamente, diz-me uma nota para o TT da segunda geração. Eu confesso que, apesar de ser extremamente bonito e este aspecto on point, eu acho que é dos três, talvez aquele menos apelativo aos olhos. Mas isto, repito, vai dos gostos de cada um, porque cada vez gente que há de adorar este carro e esta há de ser a versão para ele. Para mim, o mais bonito é a terceira e o primeiro, que são sem dúvida muito bem conseguidos, sendo que o primeiro não tinha uma coisa que este tem, que é pulmão e carro dinâmico, porque este carro é extremamente dinâmico, é extremamente divertido de conduzir, é um motor muito elástico, puxa muito bem, 6.6 como eu tinha dito e 240 de velocidade máxima, fazem deste carro uma referência, portanto acho que a nível nesse sentido o carro evoluiu bastante. Onde ele não evoluiu tanto, na minha opinião, foi a nível de imagem, que manteve muito as características da primeira geração, arredondou um pouquinho mais e é por isso que eu acho que a terceira geração é a melhor geração deles todos. De resto, temos aqui este spoilerzinho, que é retrátil automaticamente ou manualmente. Eu queria abrir a mala, mas não consigo, mas a mala é bastante generosa para um carro desta dimensão, portanto 2 pessoas podem ir de férias tranquilamente, passear à beira do mar, passear à beira do rio, whatever,
com um solzinho deste maravilhoso, aproveitar sem sombra de dúvidas o mundo a céu aberto, que é o que este tipo de carros permitem. O facto de ser cabrio permite isto. Agora vamos aqui ao interior. No interior destaco, claro, a qualidade dos acabamentos. Isto é tudo material muito bom. Temos aqui alcantara, temos pele por todo lado, os bancos, reparem, é pele e alcantara, muito top. Volante de 3 braços, com este corte aqui em baixo que fica genial. 160 mil km e, como eu disse, este carro está à venda por menos de 13 mil euros. Excelente negócio. Caixinha de 6 velocidades, um rádiozinho Android muito top. E aqui dentro temos então, considero uma excelente posição de condução. Aqui este rádio, sinceramente acho que ele é muito giro. Estou aqui a utilizar a palavra sinceramente muitas vezes, mas é o que é, passa a redundância. Para o carro a trabalhar, reloginho autêntico, excelente sonoridade. E depois temos então aqui este rádio, todo catita, Android, como vocês podem ver, aqui cheio de funções, ar-condicionado aqui, como vocês podem ver, bancos aquecidos, tudo alumínios. Esta parte é absolutamente brutal, como vocês podem ver. Não há assim muito aqui interior que eu possa dizer que não tem qualidade, porque ele de facto tem muita qualidade. Mas bem, malta, vamos dar uma volta. Para já, segue aí uma pequena intro e já falamos. Bem, aqui estamos então dentro do Audi TT 200 cavalos e a realidade é que o carro puxa muito, curva muito bem, como eu tinha dito, diferente da primeira geração, que não é nenhuma espada a curvar. Este aqui já se mexe muito bem a curvar, portanto temos aqui o pacote completo, temos aspecto, temos dinâmica, porque o carro de facto tem um chassi muito bom, e depois temos aceleração. De facto este carro não nos deixa ficar mal. E tem uma coisa, há uns anos atrás eu fui à final da Taça de Portugal, Benfica contra Rio Ave, nunca mais me esquece, e fui precisamente no meu primeiro que eu tive destes, 8S, acho que foi em 2014, alguma coisa assim do género, corrijam-me se estiver enganado, mas eu penso que o Rio Ave Benfica foi em 2013, 2014, acho que foi isso. E na altura eu fui num carro destes, e a média que um carro destes fez foi cerca de 6,5 litros para ir de Guimarães a Lisboa, que é absolutamente brutal. Ora, vamos aqui acelerar um pouquinho, espetacular, o carro puxa mesmo muito bem, muito, quando eu digo muito, é mesmo muito bem, é um carro super despachado. Imaginem isto que eu vos vou dizer agora, que isto para mim é a mais pura das verdades, que é, este carro é 2008, quando a malta fala nos carros, gasolina, diesel, essas tretas todas, eu faço este paralelismo. Diga-me um carro diesel de 2008 que retenha tão bem o valor como, por exemplo, um Audi TT como este. Porque isto também é uma compra que muitas das vezes é obviamente emocional, para as pessoas poderem utilizar o carro e se divertirem, e terem um aspecto brutal, seja o que for, para ir a um casamento, para ir a um jantar, não interessa o que for, e acabam por ter um carro que não perde dinheiro, basicamente. O que este carro perdeu até agora, perdeu, agora não perde mais. Isso podem ter certeza que é garantido. E conseguem tirar proveito do carro, aproveitar, desde que os rimem, isso é muito importante, porque acima de tudo que seja pormenores para resolver um carro destes resolve-se fácil, mas o motor tem que estar impecável, aí sim, sem dúvida, 4ª velocidade, e ele puxa muito bem. Excelente binário em baixas, binário em altas, o carro muito top. Claro que nós sabemos, temos aqui variações, como por exemplo o TTS ou o TTRS deste modelo, mas já são muito mais caros, apesar de serem incríveis, mas na minha opinião este motor 2.0, 200 cavalos, tem mais do que músculo suficiente para vocês se divertirem, e tem o mesmo aspecto ou similar, e acaba por ser um carro bastante mais em conta a todos os níveis, inclusive no próprio consumo. No caso deste é só tração frontal, enquanto os outros serão tração às 4 rodas, o que altera bastante o consumo. E apesar de tudo, estamos aqui numa estrada que está completamente alagada, o carro tem um excelente comportamento mesmo em estradas sinuosas. Portanto, pacote completo para quem quer um carro de 2 lugares, divertido, curva bem
que acelera bem, que é lindíssimo, sem dúvida. O TT é uma excelente opção. Vamos nisso. É bem impressionante. Malta, tudo a correr bem, um 2026 do aço, tudo a enrolar, um forte abraço, até o próximo vídeo. Foi. Carro, acreditem, é forte.